iniciada. Boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão da primeira turma ordinária da 4ª Câmara, primeira sessão do CAF, período da tarde, dia 13 de abril de 2021. Estão presentes os conselheiros Cláudio Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciano Eshihara Arcângelo Zanin, Itamar Arthur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Em relação aos processos da manhã, ficaram faltando o item 14, Impacto Sistema de Limpezas e Descartáveis Limitado, e o item 15, Costão do Santinho Turismo e Lazer Limitado. O item 14 eu vou retirar de pauta, tá? Haja vista que o apenso de número 19.515, 720, 443, 2018, 86, indicado para julgamento juntamente com o principal, não constou da pauta publicada. Então, os dois deverão retornar a julgamento de forma conjunta na próxima reunião de julgamento, que não deverá ser a de maio e sim de junho. Tá, doutor Camerano? Porque eles só podem retornar a partir do momento que a ata for publicada. Tá? Então, não devem retornar na próxima reunião de maio, e sim a de junho. Tá ok? Bom, o item 15, Costão do Santinho, a gente pode começar com ele, porque não temos hoje à tarde nenhuma videoconferência, nenhuma sustentação oral. Tá? Então a gente pode começar com esse que ficou faltando da parte da manhã. Tá ok? Doutor Carlos André, então vou apregoar o processo item 15, relativo à sessão da manhã, do dia 13, e vamos julgar agora na tarde do mesmo dia. Tá? Processo item 15, recorrente Fazenda Nacional e Costão do Santinho. Com a palavra o relator. Boa tarde a todos. Presidente, aqui eu mencionado de emenda e reflexo, né, relativo ao arbitramento pela fiscalização nos períodos de abril de 2013 a dezembro de 2014. Né? Na área, a fiscalização apontou uma série de problemas na contabilidade. Deu, durante o procedimento fiscal, a oportunidade da fiscalizada refazer a sua escrituração, apresentar uma nova escrituração em razão dos defeitos, né, encontrados inicialmente, e mesmo assim a fiscalização entendeu pela desqualificação da escrituração contábil e, consequentemente, pelo aumentamento do lucro nesse período com o lançamento do tributo. Preliminarmente, a matéria é bastante extensa nos seus detalhes, não é propriamente uma matéria complicada, mas muito extensa nos seus detalhes, nos elementos de prova. Nós temos uma questão preliminar que talvez tenhamos que pudéssemos apreciar de início em relação a uma alegação da contribuinte de nulidade da decisão de piso. Né? Porque o que aconteceu? Foi feito o arbitramento, o lançamento, e foram atribuídas responsabilidades para uma pessoa física e uma pessoa jurídica. Né? Muito bem. A ciência, se for em direto lá no meu voto, eu já vou tratar dessa matéria. Isso lá nas folhas 47. Né? Vejam, a coobrigada ECAP, ela apresentou, ainda dentro do prazo dos 30 dias da impugnação, apresentou uma complementação da sua impugnação. E a DRJ não conheceu dessa complementação e dos documentos que acompanharam, em razão de preclusão consumativa. Né? Então, há uma alegação preliminar aqui de nulidade da decisão de piso.
eu não conheço bem a posição dessa turma com a atual composição, mas pelo menos a minha impressão é que na composição anterior que nós tínhamos, essa tese não seria acolhida na turma. Então, eu proponho que a gente primeiro enfrente essa questão, porque se for o caso de nulidade, não precisaremos adentrar o mérito. Caso seja vencida essa matéria, nós passamos à apreciação da questão de mérito do lançamento. Pode ser assim? Pode. Perfeito. Está aberta a discussão. Eu acho que essa questão, a gente já teve a oportunidade de julgar ela outras vezes, que me lembro, inclusive, com o Dr. Carlos, né? E a gente sempre, pela verdade real, essa preclusão consumativa, a gente não tem aplicado, porque a gente entende que a verdade real seria mais forte do que esse princípio no processo administrativo tributário. Então, eu sou pela nulidade. Doutor Daniel. Quiser que eu leia só a parte que eu estou tratando dessa matéria, eu... Um trecho pequeno, ele não entendeu aqui. Só um instantinho. Então, conselheiro Carlos André, leia o seu voto nessa parte, então, depois a gente volta a discutir, tá? Ok. Então, preliminar de nulidade. A recorrente no tópico intitulado da preclusão consumativa e juntada de documentos a posteriori, busca da verdade material e ampla defesa, aduz que os elementos probatórios juntados pela coobrigada ECAP, folhas 7.211 a 7.808, vejam que é uma quantidade bastante razoável de documentos, devem ser conhecidos em razão de terem sido protocolados tempestivamente em homenagem ao princípio da verdade material que é no processo administrativo. Convém ressaltar que, embora não haja um pedido explícito de nulidade da decisão de primeira instância, penso que, caso se conclua que a instância de piso deveria ter conhecido e analisado os elementos probatórios reclamados, tal fato configuraria cerceamento do direito de defesa e, portanto, daria aso à declaração de nulidade da decisão primeira nos termos do artigo 59 da transcrita. Tem que a questão da nulidade decorrente de cerceamento de defesa é questão de ordem pública, pois concorre para a defesa do próprio processo e de suas raízes constitucionais. Então, deve ser conhecida mesmo de ofício pelo julgador administrativo. A partida para examinar a questão posta, é oportuno lembrar alguns fatos relevantes. A coobrigada ECAP tomou ciência dos autos de infração e do termo de sujeição passiva em 28 de junho de 2018, quinta-feira. Portanto, o prazo de 30 dias para a apresentação de sua impugnação encerrava no dia 30, segunda. Em 26 de 7 de 2018, a ECAP apresentou sua impugnação em conjunto com a do contribuinte, Cossano Santin, e o coobrigado Fernando Marcondes de Matos. Posteriormente, no dia 30 do 7, a ECAP apresentou nova impugnação. Nesta, a coobrigada atacou especificamente a questão da atribuição de vínculo de unidade, reiterou genericamente as alegações feitas na impugnação anterior e juntou dois novos documentos, elementos probatórios, a saber, o manual da impressora fiscal Bematec e um parecer da empresa Totument, acerca do sistema de contabilidade utilizado pelo impugnante. Esses documentos também foram juntados aos autos pelo contribuinte. Entretanto, o prazo para a impugnação desta já havia se esvaído no dia 27, tendo em vista que foi intimado dos autos no dia 27 de junho de 2018. Quer dizer, as duas intentaram a juntada desses elementos, né? Para uma, o prazo já havia se esvaído e para outro, o prazo de 30 dias ainda não. A autoridade julgadora de primeira instância entendeu que havia incidido a norma de preclusão consumativa, uma vez que a ECAP havia apresentado sua impugnação no dia 26, em conjunto com os demais sujeitos passivos. E aí eu reproduzo aí o trecho do acórdão que tratou da matéria. Tem que a decisão da DRJ não merece reparos. De fato, a preclusão consumativa vem de processo... Bom, aqui eu não vou precisar
lecionar essa questão aos senhores, né? Então, no meu entendimento, aplica-se a presunção consumativa. Importa destacar que a ECAP não assentou o pedido de juntada dos elementos probatórios em nenhuma das hipóteses de exceção à regra de preclusão, contida nas alíneas do parágrafo 4º do dispositivo legal, que é o artigo 16, na espécie oportuno salientar que a contribuinte e os obrigados, de acordo com as procurações juntadas aos autos, dispunham de defesa técnica. Esse, para mim, é um argumento relevante nesse caso, né? Dispunham de defesa técnica desde o acompanhamento do procedimento de fiscalização até a interposição do recurso voluntário. Desta forma, não se justifica o desconhecimento corriqueiro do processo de reclusão consumativa e a omissão de fundamentação no pedido de juntada extemporânea de elementos probatórios nos termos das alíneas do parágrafo 4º do artigo 16. Né? Então, nesse ponto, eu entendo que a decisão da DRJ não deve ser anulada. Mas, como eu penso que talvez a turma tenha uma posição diferente, achei que era necessário trazer, mesmo de ofício, mesmo não havendo um pedido formal de nulidade da decisão de piso, trazer essa matéria para deliberação. Só a título de esclarecimento, ele juntou documentos que já haviam sido juntados pelo próprio contribuinte, os mesmos documentos, não é isso? Não. No dia 30, tanto o contribuinte quanto o coobrigado tentaram apresentar os mesmos documentos. Só que os documentos da contribuinte não foram conhecidos porque eram extemporâneos já para além dos 30 dias. Né? A coobrigada é que ainda estava dentro dos prazos dos 30 dias. E a DRJ, ela não conheceu mesmo assim os documentos em razão da preclusão consumativa. Então, os tais documentos não foram apreciados mesmo? Não foram. Nem os apresentados pela recorrente, nem pela coobrigada? Isso, não foram. Ok, só para... E havia mais algum outro tipo de argumento de mérito que não havia sido trazido anteriormente? É como eu relato aqui, eles atacam especificamente a questão da responsabilidade, né? Tá, ok. Está esclarecido. Doutor Daniel. Presidente, como a conselheira Letícia acrescentou em parte, na verdade a gente, até a composição anterior, a gente tinha, lógico que essa questão da preclusão, você tem posições para todos os lados. Você tem aquelas pessoas que entendem que a preclusão é ferro e fogo, você tem as pessoas que não é nem 8, que é 80, né? E tem aquelas pessoas que têm uma interpretação mediana de acordo com cada caso. Tá? Eu já me sinto bastante tranquilo aqui, porque em diversos casos eu já apliquei preclusão, e em outros casos eu não apliquei a preclusão. Por quê? Em que pese a própria fundamentação que o conselheiro relator trouxe, lógico, se fosse um processo judicial, sem dúvida seria verificada a preclusão consumativa aqui, tá? Porque é a posição do judiciário, mas fundada em outros princípios de processo, tá? Entre eles do impulso oficial, formalismo, etc. Já o processo administrativo ele é fundado por outros princípios também, que devem ser mensurados e pensados. O Instituto da Preclusão ele é criado unicamente para evitar tumulto processual. Tá? Então, para evitar que a parte fique a cada momento trazendo um elemento novo, etc. E isso vai gerando tumulto, atraso, procrastinando, etc. Então, a partir dessa premissa que eu sempre analiso em cada caso se houve ou não um tumulto processual por conta dessa juntada posterior. Muitas vezes você tem lá um processo administrativo que ficou parado 5 anos e 1 ano, 2 anos depois do lançamento, o contribuinte vem e traz uma outra prova. Tá? Então, assim, eu acho que tudo tem que ser mensurado. Nesse caso específico, ele ainda trouxe a prova dentro do prazo de impugnação, o que também é um outro ponto também que deve ser considerado. Então, acho que levando em consideração o princípio do informalismo, da verdade material,
que regem o processo administrativo, eu acho que essa questão da preclusão ela tem que ser ponderada a cada caso para verificar se houve uma tentativa de tumulto processual. No caso, o documento é datado do dia 23, ou seja, teoricamente anterior, não é documento novo, eu tive cuidado de olhar isso, mas um dos pontos do auto de infração, um dos fundamentos do TVF, é dizer que, de forma, não é o único fundamento, mas dizer que o sistema dele era manipulável. Ele podia alterar as informações contábeis lá. Ele traz um laudo da empresa, né, que faz o software, atestando que isso não é possível. Fora o manual da CF e também as alegações de solidariedade. Porque dentro da impugnação, e assim, acho que é um processo correu rápido, até Florianópolis é processo padrão aí, que eu acho que o lançamento de 2018, a gente já está em 2021, já jogando em segunda instância no CAF, que é um processo bem rápido. Mas para mim está muito claro que não teve nenhum tipo de tumulto processual, e eu também iria na mesma linha da conselheira Letícia, só deixando claro as minhas razões, porque eu aplico a preclusão em determinadas situações, sim. Eu acho que eu tenho que ponderar caso a caso e a situação específica que nos dá. Mais alguém? Agora sumiu todo mundo da minha tela, só ficou o Daniel e o Cameron. Voltou o Cameron. As pessoas mais importantes, presidente. Estamos aqui, presidente. Ó, fica todo mundo... Parece um... Ó, eu ia falar um negócio aqui, mas parece que o negócio fica piscando aqui toda hora, tá entendendo? Parece, vai embora. Mas é bom saber que estão todos aí. Mais alguém quer... Eu só vejo o senhor e o Luciano. Oi? Eu só vejo o senhor e o Luciano. Todos verificaram a qualidade do vídeo, só para constar. Ok. Mais ninguém quer se manifestar? Então passemos à votação. Doutor Camerano. Senhor presidente. Diga. Sim. Eu aprendi com o doutor Gilson que existe a preclusão consumativa, é juridicamente prevista. Então, eu acompanho todo o relator, presidente. A partir do momento que ele apresenta a impugnação, o processo já está para julgamento. O contribuinte já exerceu o seu direito. A Fazenda não precisa esperar o término para julgar o processo. Ele exerceu o seu direito de impugnar, o julgador já pode perfeitamente iniciar o julgamento. Agora, a questão de se for um documento, aí já teria que se observar uma outra condição, né? Apresentado após as tentativas de impugnação, ou no momento que ele exerceu o seu direito de impugnação, e ver se esse documento, estou falando de documento, não ditamento de impugnação, se esse documento se esse documento foi trazido e teve explicado o motivo de acordo com o 16 do PAC. Isso é uma coisa. Agora, eu entendo que é uma preclusão consumativa. Agora, o documento, resta saber se existe um documento de editamento que ele possa estar amparado pelo artigo 16 do PAC. Mas eu acompanho o outro lado. Doutor Daniel. Presidente, eu vou abrir diligência nesse ponto, pelas razões que eu já expus aí, vou votar por dar provimento para anular a decisão e para retornar com a análise dos documentos apresentados. Doutora Luciana. Eu também voto com divergência, presidente. Eu tenho, inclusive, outros votos nesse sentido também. Eu acredito que nesse caso aí seria de se analisar, representar. Doutor Itamar. Com a divergência, pelos motivos expostos muito bem aclarados pelo doutor Daniel. Acredito que em cada caso, né? Nesse caso, não vai prejudicar o processo, é um instrumento para demonstrar quem, de fato, aí, se a fazenda tem um crédito ou não, né? Acho que seria útil, nesse caso, apenas analisar, porque o prazo e a ponderação exposta aí é muito bem colocado. De fato, a impressora Bematec pode ser que não seja manipulável, né? Um laudo também, enfim... Eu acho que é bem coerente aí, nesse caso, a não aplicação da preclusão.
Doutora Letícia. Voto com a divergência, presidente. Doutor André. Eu também entendo que essa questão da preclusão ela tem que ser avaliada em cada caso, né? É importante ressaltar que o contribuinte, quando da apresentação da impugnação, ele não tem prazo posterior para produção de provas e tudo, então, nesse caso, ele apresentou ainda as provas dentro do prazo de impugnação e levando em consideração os princípios do formalismo moderado, entendo que essas provas mereciam pelo menos serem apreciadas, como o conselheiro Itamar mencionou. Então eu voto com a divergência, presidente. Eu vou votar com a divergência também, e muito em função daquilo que foi colocado pelo conselheiro Daniel e na sequência pelos demais que o acompanharam. Eu acho que essa questão da preclusão ela deve ser analisada caso a caso, né? E nesse caso, né, haja vista que não havia transcorrido ainda o prazo dos 30 dias para a apresentação da impugnação, no meu entendimento, acho que nesse caso ele deveria, a DRJ deveria ter apreciado os documentos. Apenas para relembrá-los, né? A gente aqui adota para os processos de restituição e compensação, por exemplo, a gente, em vários casos, né, a gente tem aceito que o contribuinte venha mesmo após o prazo para a manifestação de conformidade, mesmo após o prazo do recurso voluntário, apresentar documentos ou fatos que sejam relevantes para a resolução da contenda. Isso acontece muito menos em relação aos casos de auto de infração, é bem verdade, isso aí também já fiz referência a esse tipo de diferença que a gente dá para os tipos de processo aqui, pelo menos nessa turma, acontece muito menos em relação aos casos de auto-infração como esse aqui, tá? Geralmente a gente tem decidido que após o encerramento do prazo para a apresentação da impugnação ou do recurso, você não aceita mais nenhum documento, tá? Mas esse caso aqui é diferente, ainda não havia transcorrido o prazo para a entrega da impugnação, salvo melhor juízo, né? Então, eu acompanho a divergência e temos, no final das contas, por maioria de votos, declarar a nulidade da decisão recorrida, vencidos os conselheiros Carlos André Soares Nogueira e Cláudio Andrade Camerano. Designado para redigir o voto vencedor, conselheiro Daniel. Ok, Daniel? Pode ser? Só um momentinho para eu terminar aqui a anotação. Muito bem. Então fechamos o item 15. E aí nós vamos à pauta própria da tarde do dia 13 de abril, iniciando o item 20 foi retirado de pauta, iniciando pelo item 21, conselheiro André Severo Chaves, recorrente em Planejamento Construtora Incorporadora Limitada. Esse é aquele caso que o senhor solicitou que fosse julgado primeiro o item 90 e... Não é esse? Não é esse não. Não é esse não? Que é o 29. Ah, então tá. Tá ok então. Item 21, em Planejamento Construtora Incorporadora Limitada. Boa tarde a todos, o voto já encontra-se na pasta T. Trata-se de recurso voluntário interposto contra a Corte da DRJ que julgou improcedente a impugnação apresentada pela recorrente. Eu vou ler aqui alguns trechos do relatório da DRJ que resume o presente litígio. Trata-se de impugnação apresentada em face de processo administrativo fiscal, formalizada em decorrência de auto-infração referente à compensação indevida efetuada em declaração apresentada com falsidade, cujo crédito tributário perfaz o montante de R$ 2.595.648.
De acordo com o auto de infração, foi aplicada multa em decorrência da compensação indevida por meio do processo de decomp de final 0797. Referida ao auto de infração, apurou a base de cálculo no valor de R$ 1.730.432, multa na alíquota de 150%, como enquadramento legal, parágrafo 2º do artigo 18 da Lei 10.833, de 2003. O despacho decisório que serviu de subsídio ao auto de infração indeferiu o crédito pleiteado pelo contribuinte a título de saldo negativo de RPJ, correspondente ao quarto trimestre de 2015, no valor original de R$ 1.903.475. Ainda de acordo com o despacho decisório, o contribuinte foi intimado a apresentar comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da retenção do imposto de renda informado na DECOM. Todavia, embora o contribuinte tenha apresentado solicitação de dilação de prazo, o contribuinte permaneceu inerte, não se manifestando após o prazo. Após o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, a qual a apertada síntese afirma que a divergência apontada pela autoridade tributária se deve à intervenção de terceiros que, abusando do poder outorgado por procuração, inseriu dados não consistentes com a contabilidade da contribuinte, uma vez que, perante os registros contábeis, não existe tal montante a ser creditado, que foi envolvida em uma manobra hostil de terceiros de má-fé que lhe impuseram grave prejuízo financeiro à sua imagem, que o auto de infração considerou em sua base de cálculo os valores referentes ao ano de 2012, os quais já teriam sido considerados em lançamento de ofício formalizado no processo de final 2017-79, que perfaz, segundo o memória de cálculo apresentado, a quantia de R$ 1.371.161. E este valor, na base de cálculo, seria cobrado 2 vezes pela incidência do mesmo tributo. Então, o contribuinte ele requer a exclusão dos valores referentes ao ano de 2012 da base de cálculo do auto de infração. Após a impugnação, a unidade de origem realizou uma revisão de ofício, momento no qual foi exarado o despacho decisório 246 de 2019, o qual, após efetuadas as pesquisas e conferências necessárias, concluiu pela necessária revisão de ofício do lançamento, excluindo da base de cálculo da multa aplicada os débitos já cobrados por meio de lançamento anterior, reformulando o valor do lançamento para R$ 817.947,09. Em virtude da reforma do lançamento, o qual atendeu a solicitação da contribuinte para a exclusão dos valores que já estariam sendo cobrados em outra cobrança administrativa, o novo valor apurado pela autoridade no despacho decisório foi desmembrado para o processo de final 2019-19, e a parte impugnada, que corresponde à redução de alíquota solicitada pela contribuinte, segue neste processo de número final de 2019-30. Então, tem a seguir a ementa da decisão de primeira instância. Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões. Que a impugnação apresentada contestou a base de cálculo, os quais já foram considerados em lançamento de ofício formalizado em outro processo, bem como o percentual da multa, solicitando a redução de 150% para 50%. A unidade de origem realizou a revisão de ofício, momento no qual foi zerado o despacho decisório, excluindo da base de cálculo da multa aplicada a débitos já cobrados por meio de lançamento anterior. Que o novo valor apurado no despacho decisório não foi contestado pela defendente, motivo pelo qual o valor principal foi desmembrado para o processo número 2019-19, razão pela qual esse colegiado não irá dispor sobre o tema. Ressalte-se que, em consulta ao sistema da Receita Federal, o referido valor se encontra parcelado. Por fim, a parte impugnante se refere tão somente à redução do percentual da multa aplicada, devendo este colegiado dispor sobre esse tema. Então, a DRJ basicamente só conheceu do argumento de redução da multa de 150% para 50%. Com relação à redução, vou passar mais à frente. Basicamente, a DRJ afasta os argumentos da contribuinte, alegando que não caberia argumentar que agiu de boa fé, porque ela responderia por seus atos independentemente da intenção, não poderia atribuir a responsabilidade a terceiros.
que a simples argumentação desacompanhada de provas que forneça o lastro aos argumentos apresentados não se pode e não deve ser aceita em virtude da míngua demonstração da existência ou da veracidade do alegado, e mantém a multa de 150%, rejeitando a redução. Cientificado da decisão de primeira instância, a contribuinte apresentou recurso voluntário em que apresenta os seguintes argumentos. Alega inicialmente que foi vítima de um golpe realizado por uma organização criminosa que prometia às empresas uma possibilidade de melhor gestão de seus tributos, tendo apresentado a recorrente que havia procedido à compensação dos créditos tributários, que esta organização foi desmascarada em ação promovida pela Polícia Federal, em que várias pessoas foram detidas e bens foram apreendidos, que, como ficou definido na própria denúncia apresentada pelo Ministério Público, as empresas foram vítimas. Quanto à revisão do valor da multa, alega que foi atribuída de maneira aleatória o valor de R$ 817.947, argumenta que o valor de compensação que deveria ser mantido seria de R$ 298.000 e que, sob essa ótica, o valor da multa cobrada no patamar de 150% seria de R$ 447.329. Posteriormente, retorna a argumentar ter sido vítima de um crime que, crendo na ilicitude do negócio, deixou de efetuar os pagamentos dos tributos devidos à Receita Federal, passando a pagar mensalmente diretamente aos criminosos os valores correspondentes aos tributos com deságio de cerca de 30%, que vem sofrendo com duplo prejuízo, pois ao pagar os valores diretamente aos criminosos não repassou a União e estaria sendo cobrado do valor dos tributos acrescido de altas multas, juros e correção monetária. Aduz que a falta de comprovação da origem do crédito compensados é motivo suficiente para a glosa da compensação, contudo não é possível presumir o dolo do sujeito passivo, não se devendo manter a exigência da multa isolada. Por fim, nos pedidos requer primordialmente o cancelamento da multa de 150% e subsidiariamente que seja reduzido o percentual para 50% ou no menor patamar permitido, e que seja excluído da base de cálculo da multa o valor de R$ 247.063 que foram indevidamente acrescidos no processo. É o relatório. Passando aqui para o voto, inicialmente eu faço um exame de admissibilidade. Entendo que o recurso atende apenas parte dos requisitos de admissibilidade. Analisando a peça recursal, verifica que a contribuinte apresenta argumentos para o cancelamento da multa isolada por ausência de dolo, bem como subsidiariamente pleiteia a redução da multa para 50% e a exclusão do valor de R$ 247.000 da base de cálculo. No tocante ao pleito de cancelamento, é importante ressaltar que a contribuinte não apresentou este argumento na peça que instaurou o litígio. Como consta no relatório, na impugnação, a contribuinte somente requeriu a redução da alíquota para 50%. Tanto é que a DRJ entendeu que a parte impugnada se referia tão somente à redução do percentual da multa aplicada. Desta feita, entendo por considerar precluso o pedido de cancelamento na íntegra da multa, com argumentos inovadores, em razão da ausência de instauração do litígio, nos termos do artigo 14 e 17 do Decreto 7235. Já no que se refere ao pedido de exclusão do valor de R$ 247.000 da base de cálculo da multa, verifique-se que esta controvérsia surgiu quando da revisão de ofício do lançamento, realizado pela autoridade fiscal, e a contribuinte também não impugnou quando intimada, somente insurgindo em sede recursal. Contudo, quanto a este ponto, este relator entende que existe uma patente nulidade material na revisão do lançamento, que poderia inclusive ser conhecida de ofício. Assim sendo, eu voto inicialmente por conhecer do recurso voluntário, apenas no que se refere à redução da multa ao patamar de 50%, e a exclusão do valor de R$ 247.000 da base de cálculo da multa. E aí, no tópico a seguir, eu vou analisar essa questão da exclusão da base de cálculo da multa, e aí, posteriormente, a gente pode debater se isso pode ser reconhecido de ofício ou não. Da nulidade material de parte do lançamento incluída em revisão de ofício. Analisando-se o processo, verifique-se que a autoridade administrativa realizou revisão de lançamento, com fulcro no artigo 149, inciso 8 do CPN, a fim de recompor a base de cálculo da multa isolada aplicada, em razão do pedido de reconsideração efetuado pela contribuinte. De fato, ao analisar o referido ato administrativo, verifique-se que a autoridade administrativa alterou a base de cálculo da infração em apreço, por verificar que os débitos indevidamente compensados do ano calendário 2012, na PDComp de final 0797, já estariam em cobrança novo processo. Assim sendo, for reduzida a base de cálculo da multa isolada sobre esta DEComp de R$ 1.730.432 para R$ 298.234.
Contudo, tem-se que a revisão de ofício extrapolou os limites da sua aplicabilidade, desde que na mesma oportunidade e sem qualquer motivação, incluiu na base de cálculo os débitos da DECOMP de final número 15 e 13, que sequer havia sido objeto de lançamento de multa isolada no presente processo. É o que se observa. Como se vê, tanto no despacho inicial como na auto-infração, somente a DECOMP de final 0797 for objeto de lançamento pela autoridade administrativa. E aí eu relacionei os recortes da auto-infração. Pois bem, quanto a esta matéria, entendo que o lançamento, por ser um ato administrativo vinculado, somente pode ser revisto com fundamento em erro incorrido ou elementos de fato que se tenha baseado, desde que observado o fato gerador que lhe deu origem. No caso dos autos, de modo diverso, a autoridade fiscal utilizou-se da revisão para realizar o lançamento de uma nova multa isolada sobre um fato impunível que sequer encontrava-se no lançamento originário. Haja vista que somente a não homologação da DECOMP de final 0797 for utilizado como motivação para o lançamento da multa isolada do auto. Deste modo, entendo pela nulidade parcial da revisão de ofício, em razão de vício material, devendo-se, portanto, ser excluído da base de cálculo da multa isolada o valor de R$ 247.063,24, referente aos débitos da DECOMP de final 15 e 13. Posso prosseguir, presidente? Pode prosseguir. Pode prosseguir. Da redução da multa ao patamar de 50%. No que se refere à inconformidade da contribuinte para a redução da multa ao patamar de 50%, eu entendo que não merece guarida. Isto porque a contribuinte pleiteia a redução da multa sem qualquer fundamento em dispositivo legal, mas exclusivamente com base no argumento de que agiu de boa-fé, e tenta imputar a responsabilidade a terceiros pela falsidade da declaração. Analisando-se o superdânio legal da multa, ora apreciada, verifica-se que o legislador não previu qualquer possibilidade de aplicação de multa no percentual de 50%. O dispositivo estabelece que na configuração da conduta prevista no CAP, do artigo 18, qual seja a não homologação da compensação em caso de comprovada falsidade da declaração, aplicar-se-á o percentual previsto no inciso 1 do CAPT do artigo 44 da Lei 9430, duplicado na forma do seu parágrafo 1º, quando for o caso. Ou seja, a multa será de 75% ou de 150%, nos casos de sonegação, fraude ou conluio. No caso dos autos, a própria contribuinte confessa que a DECOMP fora transmitida com dados falsos e ainda chega ao absurdo de alegar que deixou de efetuar o pagamento de seus tributos devidos à Receita Federal, passando a pagar mensalmente diretamente a criminosos, que aparentava e ostentava credibilidade e eficácia os valores correspondentes aos tributos devidos com um deságio de cerca de 30%. Ora, é difícil acreditar que a contribuinte fora vítima de um golpe, quando ela mesma informa que deixou de pagar seus tributos federais para pagar diretamente a terceiros que cuidariam da sua gestão tributária, ainda mais com deságio. Ainda que não tenha realizado diretamente as declarações, no mínimo a contribuinte teria ciência de que estaria aderindo a algo ilícito, ao tentar comprar um meio paralelo para quitar seus tributos. Dolo é evidente. Tem-se, portanto, evidente a configuração de sonegação, fraude e conluio nas condutas da contribuinte, previsto no artigo, na Lei 4.502/64. Ainda conforme estabelece o artigo 136 CTN, a responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do agente, da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Nesse sentido, entendo pela manutenção da multa ao percentual de 150% sobre o lançamento mantido. Conclusão, ante exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reconhecer a nulidade material de parte da revisão de ofício e excluir da base de cálculo da multa isolada o valor de R$ 247.063,24 referente aos débitos da DECOMP de final número 15 e 13. É como voto, presidente. Está aberto a discussão. Alguém quer fazer alguma consideração? Alguma dúvida? Doutor Carlos André. É só para confirmar se eu entendi corretamente. Quer dizer, foi feito um lançamento inicial, tinha uma determinada base por conta de uma determinada DECOMP. Na revisão de ofício, ele falou, essa base não é X, é Y, é um valor menor. Mas tem essa outra DECOMP aqui que também tem o mesmo problema. Né? Quer dizer, essa segunda que ele aqui, isso tinha que ter sido feito um novo lançamento. Um novo lançamento. Exatamente. Um novo lançamento. Né? Quer dizer, isso aqui não existe.
Quis economizar, doutor Carlos André, quis economizar recursos. Não, mas veja, porque a gente fica numa situação difícil, porque eu tenho uma certa dificuldade que essas matérias sejam conhecidas de ofício, né? Mas, de fato, o que a gente tem aqui é uma matéria de direito que pode ser conhecida de plano, né? Quer dizer, eu não preciso adentrar nas questões da discussão fática, da discussão probatória e tal, para dizer, olha, esse acréscimo que ele fez à base de cálculo, isso aqui é outro lançamento. Né? Eu acho incrível que ainda se cometam esse tipo de erros, né? E só para complementar, ele atacou essa base no recurso voluntário. Ele apenas não impugnou quando foi intimado da revisão do lançamento. Mais alguém? Passemos à votação então. Doutor Camerano. Parabenizo o relator pelo voto bem articulado, bem claro, bem conciso. Acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel. Presidente, só uma observação aqui. Eu não estou conseguindo localizar, relator, a fundamentação para a multa de 150. É no despacho. Porque isso realmente é uma situação bem na verdade, conhecida nacionalmente, aí essas fraudes que algumas organizações criminosas de fato fazem e realmente algumas pessoas são induzidas a erro, realmente. É uma sonegação? A questão seria que a sonegação envolve a necessidade de um ato doloso pelo próprio contribuinte, né? Então, vale essa fundamentação, porque aqui você tem toda a cópia da ação judicial, da ação penal, né, comprovando que essas pessoas realmente, tanto que eles não foram, a empresa, o contribuinte não foi citada na ação penal, né, então realmente ficou constatado que é uma organização criminosa, não que não seja devido à multa. Minha dúvida aí estaria quanto à questão da multa qualificada aqui de 150, a multa dobrada, né, na verdade. Fundamentação, doutor Daniel, folhas 11, é o artigo 18 da Lei 10.833. No caso de sonegação, né? A questão é... Ela reporta, né, no caso de dolo, com tentativa de fazer a compensação indevida, usando dolo, utiliza-se aquela multa, ou seja, ele tentou compensar de uma forma fraudulenta, não apenas tentou compensar sem crédito. Então, é uma interpretação aí que está expressamente, né, nesse artigo 18 dessa lei, né? É uma ponto aí, infração específica. O ponto que eu é que o dolo ele é subjetivo, né? Ele é pessoal, ele é do agente. A questão é que aquele agiu por procurador. Você é um representante seu, enfim. Aqui no caso tem prova realmente de uma organização criminosa que vendia determinada situação que não entregava. A existência somente de créditos inexistentes, né? A venda de créditos inexistentes e compensações devidas. E eles operavam essas compensações. Então, eu já vi situações como essa de lançamento, mas eu não tinha visto essa aplicação da multa dobrada em casos assim tão escancarados a atuação da organização criminosa. Eu sei que é um fato, um elemento específico, não vi a fundamentação aqui justificando o porquê dele, dever de cautela, alguma coisa que o contribuinte deveria ter feito, que pessoalmente gerou essa responsabilização. Então, doutor Carlos André. Bom, parte em relação a essa questão posta pelo Daniel, veja, os crimes são distintos, né? Falando aqui em tese, né? Evidentemente, na nossa função, nos manifestar sobre parte penal, né? Mas o crime perpetrado pela organização criminosa que vende esse crédito, ele independe da constituição de crédito tributário. Então,
constituição definitiva de crédito tributário. No caso da contribuinte, se há uma discriminação, o crime contra a ordem tributária depende da constituição do crédito tributário, da sua manutenção, da operação dele, né? Então, a gente não pode tomar como referência a atuação na esfera penal em cima da organização criminosa de forma distinta da atuação sobre o contribuinte, porque os crimes, né, são distintos e aí vai depender, né, se adota, se é justa causa, se é falta de justa causa, ou numa consumação ainda antes da definitividade do crédito tributário, né? Então, de qualquer forma, o processo penal tem andamentos diferentes para a organização criminosa que vende os créditos falsos e, eventualmente, para o contribuinte que se utiliza dos créditos falsos para quitar débitos de sua responsabilidade. Né? Acho que não dá para tomar como referência essa questão. No caso concreto aqui, acho que o relator chamou bem a atenção, né? Quer dizer, ele alega que foi vítima de uma atividade hostil feita pelo procurador, mas ficou pagando os 30% para o cara. Era justamente isso que eu queria me referir, viu, Casandé? Apenas complementando isso que você está falando. Viu, doutor Daniel, em relação à fundamentação para a manutenção dessa multa e a aplicação dessa multa, eu acho que o relator foi bastante feliz em 2 parágrafos, então somente que ele utilizou no seu voto, onde ele diz, olha, é difícil acreditar que a contribuinte fora vítima de um golpe quando ela mesma informa que deixou de pagar seus tributos federais para pagar diretamente a terceiros que cuidariam da sua gestão tributária, ainda mais com deságio. Ainda que não tenha realizado diretamente as declarações, no mínimo a contribuinte teria ciência de que estaria aderindo a algo ilícito, ao tentar comprar um meio paralelo para quitar seus tributos. O dolo é evidente. E para mim, isso é suficiente para caracterizar o dolo, né, o dolo de sonegar, e logo em seguida o conselheiro cita o artigo 71 da Lei 4.502/64, que é a fundamentação legal para a imposição dessa multa, tá? Juntamente com o artigo 18 da 10.833, é isso, né? Da 10.833, tá? Bom, para mim é suficiente, viu, Daniel? Eu concordo contigo, eu tenho essa mesma preocupação quando se trata de multa qualificada, em você identificar efetivamente o dolo de sonegar, de fraudar, mas aqui eu acho que está evidente. Minha opinião, né? Presidente, eu vou me reservando em outra situação, porque as outras situações que eu já vi, inclusive pessoalmente, eu já tive contato para analisar, e realmente as pessoas são enganadas mesmo, só que normalmente no âmbito da questão da venda de créditos, e aí você vai ver, ele traz um monte de documentação, mas quando você vai ver, o crédito de fato não existe. Aqui não teve nenhum contrato desse tipo, na verdade teve um contrato de transferência da gestão tributária com um deságio de 30%. Exatamente. E pelo porte da empresa, é difícil crer também, por mais que tenha sido realmente uma organização criminosa aqui, isso tem prova tranquila aí, mas é difícil crer que ele pelo menos não tivesse acendido o alerta de que alguma coisa estaria errada ali, né? Aliado ao que o senso comum nos informa, né? Isso. Em alguns casos você tem muitas operações, principalmente contribuintes do Simples Nacional, que chegam a organizações criminosas vendendo créditos da dívida, créditos lá de 1.800 e lá vai cacetada, e aí ele chega com a documentação toda e aquela pessoa realmente não tem esse acesso à informação toda, acredita naquilo, que é crédito, aí você tem um contexto um pouco diferente. Nesses casos eu concordo, Daniel. O problema que pegou nesse caso é justamente isso. Contribuinte eu estou transferindo para você e vou pagar 30% a menos. Né? Tem uma coisa realmente muito encarada aí. Eu acompanho, presidente. Ok. Doutor Carlos André. Acompanho, dando os parabéns ao relator pelo voto. Doutora Luciana.
Também acompanho o relator, presidente. Doutor Itamar. O relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator, então temos por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso voluntário, na parte inconhecido, dar-lhe parcial provimento para reconhecer a nulidade material de parte da revisão de ofício efetuada e excluir da base de cálculo da multa isolada o valor de 247.063,24, referente aos débitos declarados na DECOMP 13, final 1513. Ok? Essa redação também está sujeita a alteração e aprimoramento por parte dos senhores, tá? Item 22, conselheiro André. Da mesma recorrente em Planej. Presidente, esse processo trata-se de paradigma. Marquei de roxo alguns dados que eu vou retirar quando da formalização. Mas, assim, esse processo ele é bem semelhante ao anterior. Todos os fatos que originaram, também se trata de autoinfração de multa isolada, só que ele tem uma questão prejudicial que eu vou direto a esse ponto e caso a gente supere, aí eu retorno à análise do processo. Aqui na página 3, eu começo assim. Em seguida, após a apuração de que a contribuinte havia realizado o parcelamento do presente débito e posteriormente manifestada a sua desistência, houve saneamento do processo para fim de apartar a parte não impugnada e encaminhar o processo para apreciação pela DRJ por meio do despacho de encaminhamento constante dos autos. E aí no despacho, a autoridade fiscal fala o seguinte: diante do exposto, encaminha o processo à DRJ para pronunciamento quanto ao prosseguimento ou não do litígio, uma vez que o pedido de parcelamento e posterior pedido de cancelamento, uma vez que houve pedido de parcelamento e posterior pedido de cancelamento. O acordo da DRJ não se manifestou sobre esse despacho, apenas analisou o mérito e o contribuinte também apresentou as mesmas razões, inclusive do recurso do processo anterior. Então, antes de analisar, eu queria fazer esse exame de admissibilidade, porque eu entendo que o recurso ele não poderia ser conhecido em razão do parcelamento. Vou passar aqui para o voto. Conforme consta no relatório, a contribuinte já havia realizado o parcelamento do débito do presente processo, tendo posteriormente manifestado a sua desistência para fins de julgamento da impugnação. Verifique-se que a autoridade fiscal, ao realizar o saneamento, proferiu despacho no sentido de encaminhar o processo para a DRJ analisar o prosseguimento ou não do litígio. Apesar disso, observa-se no acordo da APO que a autoridade julgadora sequer apreciou o disposto no referido despacho, tendo conhecido e julgado o mérito da peça impugnatória. Contudo, entendo que a DRJ conheceu indevidamente da impugnação, vez que a adesão ao parcelamento configura-se renúncia ao contencioso administrativo fiscal. Isto porque, independentemente da contribuinte ter manifestado posterior desistência do parcelamento, ao ter realizado a sua adesão, houve a confissão irretratável da dívida, não sendo mais cabível o julgamento do lançamento em sede administrativa. Importante ressaltar que tal entendimento encontra previsão legal no parágrafo 2º do artigo 78 do Regimento Interno do CAF. Assim sendo, entendo que o presente recurso não deve ser conhecido. Então, eu estou votando inicialmente, presidente, para não conhecer do recurso voluntário, em razão desse pedido de parcelamento, que inclusive foi anterior à impugnação. Eu também fiquei até na dúvida se seria o caso de declarar uma nulidade da decisão da DRJ, mas também não encontrei fundamentação legal para tal. Mas eu queria pôr para debate esse primeiro ponto. Ou seja, você está não conhecendo de um recurso que foi apresentado contra uma decisão que não deveria ter reconhecido, ter conhecido a manifestação de conformidade. É exatamente isso. Meio complicado, né? O meu dispositivo original seria no fato de declarar a nulidade da decisão da RJ e não conhecer do recurso voluntário. Mas, assim, o dispositivo, o fundamento legal que eu encontro para que o recurso não seja conhecido é o regimento interno do CAF, que fala de recurso. Então, eu fiquei na dúvida se seria o caso de anular a decisão do DRJ. Eu acho, assim, eu realmente não estudei essa matéria com profundidade, até porque, na maioria das vezes, o próprio contribuinte é que pede a desistência do processo. Mas
eu entendo que essa questão do parcelamento não impede o julgamento administrativo. O que impediria o julgamento administrativo seria uma eventual anistia, e se na anistia tivesse uma obrigatoriedade de desistir de qualquer defesa da contribuinte. Eu não acho que seria o caso. Daniel. A questão é que no parcelamento tem a confissão do débito, né? Se ele confessa o débito, ele não tem mais o que discutir administrativamente. Mas, e aqui realmente eu acho que o caminho é esse, presidente. A gente não tem como conhecer, pelo menos a minha posição aqui é que quando não tenho conhecimento, eu não tenho matéria para apreciar nem a própria matéria de nulidade aí, eventualmente, se os demais, né? Mas ele dá uma posição pessoal minha. Então, para mim, realmente seria no caminho de não conhecer mesmo, porque independente da DRJ já deveria ter visto isso, né? E já nem dá prosseguimento, né? O fato que a gente está aqui diante de um recurso apresentado em relação a um crédito que foi confessado e parcelado. Então, não tem litígio mais, não tem interesse de agir do contribuinte. Tá? Porque se ele ganhar aqui, ele não vai poder ter direito à restituição sem invalidar a confissão dele. Então, assim, eu não vejo saída aqui a não ser não conhecer mesmo. Para mim é muito estranho. Para mim é complicado. Eu estou deixando de conhecer de um recurso. Na realidade, o recurso foi apresentado contra a decisão recorrida, que conheceu da manifestação de inconformidade. Mas qual é o resultado útil que a gente tem? Na verdade, a lide acabou. Acabando a lide, seja em qualquer momento do processo, não tendo mais interesse de agir, não tem o que a gente, ainda mais tendo uma atuação conflitante com o recurso, que é o reconhecimento da dívida com confissão. Então, mas a DRJ me intimou para cobrar o lançamento. Isso sim, não pode fazer. Não, isso aí vai ser analisado, isso daí vai ser feito na unidade de origem, né? Quando retornar, porque não tem mais litígio. Ou se tivesse um lançamento que ele parcelasse no curso de um processo administrativo, vamos dizer que ele trouxesse aqui o pedido de desistência do recurso, que ele não fez, ia voltar para a unidade de origem ia ver que esse débito está parcelado e não poderia fazer a cobrança, logicamente, mas eu não sei se é um objeto de discussão para a gente aqui. Para mim o processo acabou, não tem o que a gente analisar aqui. Carlos André. Eu estava olhando aqui os despachos, né? Quer dizer, esse despacho que o relator citou é o despacho de folhas 52, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Só que antes disso, no despacho de folhas é, 29 ou 30, já há um despacho aqui dizendo que o contribuinte, que o débito já encontrava-se parcelado, né? Um despacho de 24 de junho, antes do cancelamento, do pedido de cancelamento do parcelamento feito pelo contribuinte. Né? Quer dizer, na verdade, o que eu acho é que, uma vez que houve a confissão do parcelamento do débito, a autoridade preparadora sequer deveria ter encaminhado isso para a DRJ. Ela não deveria nem ter ido para a DRJ, porque estava parcelado. O débito estava... E foi cancelado esse parcelamento? Hein? Foi cancelado esse parcelamento? Foi cancelado 2 meses depois, né? Quer dizer, em junho aqui, a
a DRF, ela constatou que o débito estava parcelado. Mas aí cancelou o quê? Só em julho, no mês seguinte, depois desse despacho, é que o contribuinte cancelou o parcelamento. Mas ele já estava parcelado. Isso é oficial, está cancelado. Sim. Aparentemente sim. Né? Não vi nada aqui em sentido... Então não tem, o débito não tá confessado nem nada, ele está solto aí. Então. Não, ele foi confessado e parcelado. Pagou? Ele começou a pagar, aparentemente. E a unidade aceitou o cancelamento? Oi? A unidade de origem aceitou o cancelamento depois? Na realidade, assim, ela não tem que aceitar ou não aceitar, entendeu? Como o Carlos André falou, ela não deveria ter dado esse seguimento ao processo. Exatamente. A partir do momento que ele pediu o cancelamento do parcelamento. Tem que ir para a cobrança. Tem que ir para a cobrança. Isso. Veja, eu não estou contra a tese, viu, André, Daniel, de que esse crédito, digamos assim, é plenamente exigível. Parcelou, um abraço. Não estou contra essa tese. Eu estou querendo encontrar um caminho dentro do processo, tá? Para você deixar de conhecer do recurso, que é o que nós estamos fazendo. Eu não estou conhecendo do recurso, ok? Eu teria que declarar primeiro a nulidade da... Ver se meu raciocínio está ok. Declarar a nulidade da decisão recorrida, sob o fundamento de que ela sequer deveria ter conhecido a manifestação de conformidade. Eu só quero fazer esse encadeamento, tá? Só isso. Para que a coisa fique amarrada. Entende? Na verdade, presidente, basicamente, se anular, já vai ter que anular já chamando a atenção que não era nem para ter iniciado. O efeito vai ser o mesmo de não conhecer também, justificando que não era nem para ser iniciado, entendeu? Tá, entendi. Então, assim, nos dois caminhos vai dar o mesmo, porque se a gente anular, vai dizer, anule não era nem mande para a DRJ. Unidade de origem leve para cobrar. Talvez até para simplificar a coisa, seria o caso de fundamentar bem, né, caracterizar bem esse não conhecimento do recurso por conta do próprio parcelamento lá atrás. Entendeu? Então, concordo com vocês. Mais alguém, gente? Bom, então, o voto é por não conhecer do recurso voluntário, ok? Doutor Camerano. Ok. Acompanha. Doutor Sim. Daniel. Eu acompanho, presidente. Eu só nessa linha do que você sugeriu, sugeriria ao relator também acrescentar também como obterdictum, dizer que na verdade não era nem para ter seguido para a DJ. Desde aquele momento o processo já deveria ter sido encerrado. Então não há lide mais, então não há o que conhecer. Perfeito. Conselheiro Carlos André. Acompanho. Conselheira Luciana. Acompanho o voto, presidente. Conselheiro Itamar. Acompanho, presidente. Conselheira Letícia. Eu acompanho também, eu só queria fazer uma colocação. Eu acho que eu estava citando o parcelamento, porque em alguns casos você pode ter o pagamento de dívida, mas você pode ter responsabilidade tributária e a gente teria que julgar também. Não é o caso, até uma multa. Então, enfim, mas acompanho o relator. Então temos por unanimidade de votos não conhecer do recurso voluntário nos termos do voto do relator, tá? O item 23 vai seguir o mesmo caminho, porque é o repetitivo desse paradigma. Item 23, item 24 e item 25. O item 26, conselheira Luciana, Óleo Norte Limitada ME. Presidente, acho que a relatora vai salvar aí na pasta. Você quer fazer eu não sei quanto aos demais, mas você não está aparecendo para mim. Não estou aparecendo? Que espetáculo. Não sei os demais você está. Acho que a Luciana também não está, porque se fosse o caso, seria bom a gente sair e entrar de novo para... Eu vou experimentar o seguinte, se eu der eu vou experimentar dar um refresh aqui na minha tela e vamos ver se... Ou seja, você vai se multiplicar, é isso mesmo? Ah, é isso? É isso que vai acontecer? Tá aí para ver, né?
Vamos ver aqui, tá? Só para tentar, tá ok? Tá aí. Para gente evitar de sair todo mundo, ok? Agora sim. Apareceu, tá com outro, mas Apareceu, presidente. Só não aparece o apoio para mim. não, o apoio tá. Não é porque tá com janela mais não, o apoio tá aparecendo. E O apoio não tá, não. Tá não? Pra mim tá. Pra mim Pra mim tá. também não. Mas tá estranho assim. Tem que chamar para ver se ela tá aí. Apoio, você tá aí? Quem tiver o apoio na tela, pede para mim, por favor. Eu acho que não adianta estar na tela. Tá na tela porque não saiu da dele, mas eu acho que caiu mesmo. Apoio. Quando cai, não aparece nem o símbolo do microfone fechado, nem da câmera. No caso do apoio, estão os dois. Apoio? Tainá, você tá por aí? Ela não responde. E ela tá na minha tela. Tá, Ela então, também tá na minha. Na minha Ela não está na minha. Carlos André, então... Também não tá na minha, não. Carlos André, interrompe a gravação, então, tá? E vamos entrar todos novamente, tá ok? O presidente, tem jeito de mandar uma mensagem para apoio para ele entrar de novo? Pior que não. Gravação encerrada, presidente. Só um momento aqui.